Bem-vindos a mais uma aula aqui da equipe LAC Concursos. Eu sou a professora Débora Botan e hoje irei conduzi-los no estudo, na análise, no conhecimento de mais um dos tipos penais, mais um dos crimes que estão inseridos onde? No rol dos crimes praticados por particular contra a administração pública, ok? Então, nós estamos dando sequência no estudo aqui dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Hoje nós teremos a análise de um tipo penal, muito conhecido, muito falado, muito divulgado, chamado corrupção ativa. Sim. Então, o crime de corrupção ativa, ele está descrito na parte especial do Código Penal, artigo 333. Quando nós falamos corrupção ativa, imediatamente vem à nossa mente o quê? Corrupção passiva. Então, veja só, dentro do Código Penal, nós temos, pessoal, só um minutinho, vou pegar uma caneta aqui. Nós temos duas espécies de corrupção. Nós temos a corrupção passiva e a corrupção ativa. A corrupção passiva é aquela que está no artigo 317 do nosso Código Penal. Está no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Corrupção passiva, tá? Temos também a corrupção ativa. É aquela conduta que é praticada pelo particular, ok? Praticado pelo particular. Conduta que está no rol dos crimes praticados por particular contra a administração da justiça, ok? Então, corrupção passiva, praticada por funcionário público. Corrupção ativa, praticada por particular, certo? Então, na corrupção passiva, nós temos quem? Nós temos a figura do funcionário público que solicita, que recebe, que aceita uma vantagem indevida. Então, ele solicita, ele recebe, ele aceita promessa, o quê? De uma vantagem indevida. Promessa essa, o quê? Ele recebe e ele aceita do particular. E o funcionário público solicita para o particular. Então, corrupção passiva, nós temos a conduta de quem? Do funcionário público solicitando, recebendo ou aceitando promessa ou propriamente o que? A vantagem indevida. Então, na corrupção passiva, nós temos a figura do funcionário público que solicita, recebe ou aceita vantagem indevida ou promessa de vantagem indevida. Lá no 337. Aqui no 333, nós temos a corrupção o quê? Ativa. Tá? Corrupção ativa, que é a figura do particular, tá? É a figura de quem? Do particular que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público. Então, o crime de corrupção passiva é aquele crime cujo sujeito ativo é o particular. Que faz o quê, professora? Qual é a conduta? A conduta é oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público. Então, aquele particular que chega para o funcionário público e oferece ou promete uma vantagem indevida. Para quê? Para quê? Para que ele pratique, omita ou retarde um ato de ofício. Então, na corrupção ativa, nós temos o quê? Primeiro, nós temos a figura do particular, que faz o quê? Oferece ou promete vantagem indevida. A quem? Ao funcionário público. Para quê? Para que o funcionário público, o quê? Pratique, se omita ou retarde em fazer um ato de ofício, ok? O que é praticar? É agir fora dos moldes da lei. O que é omitir? É o não
fazer. E o que é o retardar? É fazer, mas fazer de modo intempestivo, tá? Então, o funcionário público, o particular, ele oferece ou promete uma vantagem para que este funcionário público pratique, omita ou retarde um ato de ofício. O que é um ato de ofício? São os atos inerentes à sua atribuição. São os atos inerentes à sua atribuição. Pois bem, e qual é a pena deste crime? Este crime tem uma pena significativa. Reclusão de 2 a 12 anos. Tá? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa, ok? Então, não é comum, né? Não é incomum, aliás, não é incomum nós vermos o quê? Nós vemos cidadãos, né? Usuários aí do sistema governamental, usuários aí do serviço público, chegando até o funcionário e falando, olha, quanto você quer para você agilizar a minha situação? Olha, eu estou com um processo administrativo aí para reanalisar e nunca resolvem. Se eu te der, eu vou te dar tanto para você agilizar isso para mim. Essa oferta, tá, do particular para o funcionário público caracteriza crime de corrupção ativa. Olha, até eu me enganando. Caracteriza crime de corrupção ativa, ok? Por quê? Porque o crime de corrupção ativa, ele é um crime formal. O que significa isso? É aquele crime que alcança o status de consumado com a mera realização da conduta, ok? Então, basta o particular oferecer ou prometer vantagem devida, pedindo que o funcionário público pratique, omita ou retarde ato de ofício, basta que ele assim faça, ele já responderá pelo crime de corrupção ativa, o quê? Consumado. Crime de corrupção ativa, crime consumado, com a pena de 2 a 12 anos e multa. Então, é um crime formal. Toda vez, então, que o particular se aproximar do funcionário público e lhe oferecer ou lhe prometer vantagem devida, ok? Para fins de que esse funcionário retarde, omita ou pratique um ato de ofício, caracterizará o crime em tela, crime do 333, né? Nós vemos muito muito comum na questão de trânsito, né? Então, o policial chega, né, para fazer a multa. Imagine que o batalhão de trânsito está trabalhando, vai, né? Fala, olha, o senhor está irregular, isso causa uma multa, gera uma multa. Você fala, não, professor policial, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, pega 2 notinhas verdinhas aqui, ó, tá aqui no seu bolso, pronto, acabou, esqueceu, não aconteceu nada. Isso é clássica corrupção ativa. Pois bem, galerinha, vamos descobrir mais sobre este crime, tá? Vamos lá. Este crime, ele está configurado no Código Penal, estruturado da seguinte maneira. Ele tem o caput e o seu parágrafo único. O caput traz o que? A descrição da conduta criminosa. E o parágrafo único? O parágrafo único, ele traz o que? Uma causa de aumento de pena. Ele traz uma causa de aumento de pena. Ele fala que a pena aumenta de quanto? De 1/3, ok? Fala que a pena aumenta de 1/3. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, omite ato de ofício ou o pratica, infringindo o dever funcional, ok? Então, a pena é aumentada de 1/3, tá? Só relembrando,
Quando fala em causa de aumento de pena, nos remete a quê? Nos remete à dosimetria da pena. Nos leva até o artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 do Código Penal, ele apresenta para nós o quê? O sistema trifásico de aplicação da pena. Primeira fase, só reforço pedagógico, tá, galerinha? Primeira fase, nós vamos fixar a pena base, né? Com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Depois, na segunda fase, nós vamos ver se está presente alguma causa, o quê? De atenuantes ou agravantes. Beleza? Lá, artigo 61, artigo 65, artigo 66 do Código Penal. Por último, galerinha, a terceira e última fase é o quê? É onde incidem as causas de aumento de pena. Então, olha que legal. Imagine que na segunda fase, a pena aqui é de 2 a 12 anos. Imagine que cheguemos à segunda fase, ok? Com uma pena de... Cheguemos a essa fase com uma pena de 2 anos, de 6 anos, ok? Então, passamos pela primeira fase, pela segunda fase, nós chegamos a uma pena de 6 anos. Se o agente praticou, retardou ou omitiu um ato de ofício, infringindo o dever funcional, o parágrafo único fala, aumenta a pena de 1/3. Beleza. Quanto é 1/3 de 6? 2. Então, fala, aumenta a pena de 1/3. Então, o nosso réu, ele vai o quê? Ele vai terminar a sua pena com 6 mais 1/3, vai ter uma pena final de 8 anos. Esse reforço pedagógico aqui, galerinha, é só para vocês saberem que toda vez que nós falarmos em causa de aumento ou causa de diminuição de pena, essa causa vai incidir na terceira e última fase de fixação da pena, que são as causas de aumento e diminuição, ok? Beleza. E que mais? Que esse parágrafo único, ele está falando para nós. Olha só, esse parágrafo único, ele traz uma informação muito importante. Nós vamos explorar melhor essa informação, mas já quero falar para vocês, ok? Qual seja? Significa que, se o agente, em razão da promessa, de fato, ele retardar ou omitir ou praticar esse fato, infringindo o dever funcional, ele vai ter um aumento de 1/3 na sua pena. Significa que a prática, olha que legal, preste bem atenção. Significa que a prática, a omissão ou retardar o ato o ato, né? Infringindo o dever funcional, não representa mero exaurimento da conduta. Não representa mero exaurimento da conduta, mas sim uma causa de aumento de pena. Olha que coisa incrível isso é incrível. Por quê? A corrupção ativa, ela é um crime formal, ok? É um crime formal. É um crime que está consumado, pronto e acabado, com o mero oferecimento ou com a mera promessa, ok? Está pronto e acabado ali, já está consumado. Então, via de regra, né? O retardar o ato de ofício seria o que? Mero exaurimento da conduta. Seria mera continuidade da prática delitiva. Ok? Sem implicâncias no momento consumativo do crime. Beleza? Aqui, esse parágrafo único, ele representa o quê? Ele fala, peraí, eu sei que este crime consuma-se com a mera conduta do particular. O particular ofereceu, prometeu a vantagem, pronto, corrupção ativa consumada. Beleza? E
Se o funcionário público retardar, infringir, né, retardar o ato de ofício com infração do dever funcional, é mero exaurimento do crime, porque o crime já está consumado. Não, não é mero exaurimento do crime. Ele vai constituir o quê? Uma causa de aumento de pena. Diante disso, nós temos duas circunstâncias, duas situações. Imagine só, primeira situação. O particular oferece a vantagem devida, o particular oferece a vantagem devida para o funcionário. O funcionário recebe a vantagem devida, recebe, e nada faz. Corrupção ativa para o particular, morreu, ok? Primeira situação. Corrupção ativa, de acordo com o caput, não é isso? Olha só, oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público, para determiná-la, praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Esse tipo penal aqui está exigindo algum resultado? Não. Beleza. Então, entregou a vantagem para o funcionário público, ofereceu, entregou, acabou. Corrupção passiva, corrupção ativa confirmada, tá? Vai responder pelo caput, pena de 2 a 12 anos. Primeira situação, guarda ela ali. Segunda situação, o particular oferece a vantagem devida para o funcionário. O funcionário recebe a vantagem devida e pratica, infringe, retarda ou omite ato de ofício, infringindo o dever funcional. Ok, o particular vai responder por corrupção. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique lá.